Coríntios, primeira carta de Coríntios. E o próprio Paulo, ele vivenciou esse momento. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Porque Paulo, na realidade, antes de se tornar Paulo, ele era Saulo, um soldado romano, que era judeu, e ele era ferrenho nas leis judaicas da época. E não aceitava Jesus, porque o judaísmo mesmo não reconhece Jesus como Messias. Para o judaísmo, o Messias ainda não chegou. Jesus para eles não é. E Saulo, ferrenho nas suas crenças, perseguia os cristãos, matando-os, destruindo, tentando destruir suas convicções, tentando destruir a presença de Jesus na época, que era muito forte. Porém, como todos nós sabemos, o momento da vida de Saulo, quando ele ia para Damasco, na estrada de Damasco, o que ocorre? Jesus aparece para ele. Não fisicamente, espiritualmente, energeticamente, vibracionalmente. Então ele vê uma luz muito forte que assusta o cavalo e o cega. E ele cai do cavalo. E ao cair ele fica assustado, porque aquela luz estava ofuscando, ele estava ficando cego. E ele disse: quem és? És um anjo? Que queres de mim? E Jesus, com aquela voz doce, mais forte, fala: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele levou um susto, não estava entendendo nada. Quem é? E ele fala: Jesus. Naquele momento, eu acredito, que ele recebeu uma descarga energética tão grande de amor, que ele se permitiu a ser amado, porque Jesus ama a todos nós, indiscriminadamente. Ama nós que o seguimos, ama aqueles que o amam, ama aqueles que o respeitam e os que não respeitam. Ele também ama aqueles que o perseguem e que o negam. Porque o amor verdadeiro, ele jamais se fere, jamais se machuca, jamais se magoa. E quem ama verdadeiramente jamais perdoa. Porque simplesmente ama, compreende as falhas, as nossas fraquezas e as fraquezas daqueles que são fracos. Então foi o que aconteceu com Saulo. Ele sentiu naquele momento o amor de Jesus. E naquele momento, diferente de muitos de nós, que nos sentimos culpados dos nossos erros passados, quando nós percebemos os nossos erros, criamos dentro de nós uma ferida muito grande, que é a ferida do rancor pessoal, a ferida da culpa. E essa ferida, ela se alastra, dói, nos tornando pessoas amargas. Muitos de nós estamos amargos, revoltados com a sociedade, com as pessoas à nossa volta, muitas vezes com a nossa própria família, não por causa das atitudes deles, mas sim pela minha fraqueza emocional de não compreendê-los, de verdadeiramente não amá-los. Porque se eu amasse o meu semelhante, principalmente o meu familiar, eu jamais me aguaria com ele, mesmo sabendo, ou mesmo vendo, ou mesmo sentindo momentos de agressão, momentos de rejeição. Porque eu amo, então se eu amo, eu compreendo a fraqueza dele. Porque só um forte pode compreender a fraqueza de um fraco. Mas nós também estamos fragilizados com as nossas frustrações, com as nossas baixas estimas. E com isso permitimos que essa egrégora emocional, também da frustração,
da fraqueza daqueles que convivem ao nosso lado, seja na família, seja na sociedade, a gente permite que essa energia nos envolva e por nós não estarmos fortes o suficiente para suportar essa carga, nos fragilizamos também. E damos ênfase, muitas vezes, a discussões bestas. Né? Situações que depois a gente para pensar, meu Deus, como é que eu pude me descontrolar por causa disso? Mas aí tem um detalhe, tem o meu orgulho. Eu sei que eu estou errado. Eu sei que eu não devia ter participado. Eu sei que eu sou maior do que isso, não deveria ter contribuído para esse momento desastroso, insalubre. Mas tem um detalhe, eu me rebaixar, não. Eu estou errado. Mas a pessoa também está errada. E eu estou cansado de estar sempre me rebaixando. Não vou me rebaixar. Eu não vou retificar. Eu não vou ressignificar o processo. E aí a gente acha que nós estamos sendo fortes. E erradamente, nós estamos sendo, na realidade, fracos. Porque Jesus, em nenhum momento de toda essa tripulação que está no nosso planeta, na qual Ele é o governador planetário, é o nosso modelo e guia. Imagina eu, governador planetário, governador de uma sociedade. De repente veio a minha sociedade totalmente corrompida, se destruindo, se autodestruindo, como eu ficaria? Me sentiria culpado? Onde foi que eu errei nisso tudo? Como foi que eu, onde foi que eu errei? O que eu faço? Tento resolver o problema dele ou dela? Não, mas não pode ser assim. E tento tentar sim, conseguir nunca fazer com que ele mude, porque ele só mudará, o outro só mudará quando ele perceber a necessidade de mudança. Quem de nós aqui conseguiu modificar alguém pela palavra? Ou até mesmo pela imposição, pelo castigo? Ninguém. Por isso que nós estamos nessa turbulência, porque o respeito desapareceu. Porque amar é muito difícil, eu sei disso. Eu sei disso. Mas respeitar é muito fácil. Muito fácil. Mas é muito trabalhoso também. É fácil porque basta simplesmente aceitar a opinião da pessoa, mesmo que seja totalmente diferente da minha, e me afastar, não da pessoa, mas me afastar da oposição. E aí, com isso, eu vou refletir, como Deus nos deu a reflexão, disso tudo que Ele está falando, que eu aparentemente não concordo com nada. Será que não tem algo que eu possa tirar de proveitoso? Se eu refletir, vou conseguir sim tirar algo de proveitoso daquilo. Mas se eu movimentar as minhas emoções, que não são racionais, porque nós, nesse período que estamos vivendo da racionalidade, nós estamos vivendo uma grande trindade, porque nós somos seres hominais. Homo sapiens, sapiens. Olha, nós não somos só Homo sapiens. Hoje somos Homo sapiens, sapiens, numa área de tecnologia, de avanços, desvarando, desbravando o universo, onde nenhum homem foi até hoje. Mas ainda continuamos presos a nós mesmos. Não conseguimos sair do nosso irracional. Não conseguimos movimentar nossa trindade. Razão, reflexão, sentimento que avalia e emoção. Nessa ordem. Aquilo que eu vejo, eu observo, eu reflito. Estou olhando para o meu pai. Então, o sentimento, aquele que me deu a vida, e vem a emoção, a afetividade.
Mas nós lutamos contra o nosso orgulho, que é a grande mazela que todos nós trazemos. E aí, nós confrontamos as pessoas o tempo todo. Mas, dentro da neuropsicanálise, esse confronto não é com as pessoas, é com nós mesmos. Nós chamamos de espelhamento. Quando confrontamos alguém, significa que há algo dentro de mim que eu não aceito de jeito nenhum. E aquela pessoa me lembra aquilo, não que eu sou. Não que eu sou. A gente fala, eu sou assim, não. Não que eu sou, mas o que eu estou. Porque eu sei o que eu sou. Eu sei o que todos nós somos. Eu tenho certeza do que somos. Nós somos maravilhosos, solidários, fraternos, justos e bons. Nós somos. Sabe por quê? Porque nós somos a imagem e semelhança do Criador. Isso é a nossa realidade. Eu sou, mas não estou. Não estou, porque os meus tropeços, os obstáculos que eu mesmo criei, que eu mesmo coloquei em estrada, em cada queda, eu me sinto revoltado, muitas vezes incompetentes, frustrados, rejeitados. E todo esse sentimento insalubre se tornam escombros sobre a luz que há em mim, sobre esse Deus que há em mim. E eu acabo me obscurecendo, me sufocando. E ao me sufocar, me torno intolerante, raivoso, egoísta, orgulhoso. Porque o orgulho, a prepotência e a arrogância, nada mais é do que escudos emocionais para afastar as pessoas daquilo que eu estou me sentindo. É uma autoproteção. Só que esse escudo é uma casca de uva. Ao primeiro enfrentamento ele se rompe. E aí eu acordo para aquilo que é em mim que eu não gosto, que eu preciso trabalhar, preciso modificar. E aí eu recuo. Alguns recuam nos seus cantos, nos porões emocionais, e se tornam melancólicos, depressivos, ansiosos, e tentar sair de lá, mas precisa de trabalho, de ajuste, de fortalecimento, de fé. Fé em Deus, fé em Jesus, fé no meu guia espiritual, em algum santo de devoção, fé em mim, me retornar à minha essência de Deus, porque Jesus me falou. Jesus, eu sei que Ele me falou. Vós sois deuses, podes fazer o que eu faço e muito mais. Então eu posso, como Deus, não esse Deus dos homens, como Voltaire falou, né? Voltaire, na sociedade parisiense, numa oratória, ele iniciou a oratória assim: eu não creio em Deus. Olha, um filósofo conhecido, que de tanta fé falava uma coisa dessa, mas aí ele completou: eu não creio no Deus que os homens fizeram, mas eu creio no Deus que fizeram os homens. Nós abandonamos nessa nossa jornada de crenças muito mais do que de fé. Nós abandonamos o Deus que nos fez. Estamos agarrados com crenças limitantes no Deus que fez os homens. Não. Nós
sincero, com idolatrias, com atitudes egoístas, mostrando um Deus tirano, vingativo, que é capaz de dizimar sociedades inteiras, nações inteiras, famílias inteiras, em nome dele. Enquanto Deus, que há em mim, o Criador, fica aguardando. Fica aguardando o momento do meu despertar. Então, quando Paulo me diz que tudo, em nossa linguagem, tudo é permitido, porque nós temos o livre-arbítrio, mas nem tudo nos convém, porque permitido é, mas até onde aquela minha atitude é destrutiva? Em primeiro lugar, para mim, depois para a sociedade como um todo. Afinal de contas, Jesus também nos deixou uma máxima que nos disse: ame ao teu próximo como a ti mesmo. Veja bem, ama a teu próximo. Mas primeiro, você tem que se amar. Porque como eu amar alguém se eu não sei o que é o amor? Porque se eu não me amar, eu não vou saber o que é o amor. Se eu não me respeitar, eu não vou saber o que é respeito. Como é que eu posso exigir o respeito de alguém se eu não me respeito? Se eu não demonstro esse respeito, se as minhas atitudes são desrespeitosas para comigo, de que forma, Júlio, eu me desrespeito? Quando eu me drogo, quando eu me prostituo, quando eu não respeito a minha família, quando eu ofendo, quando eu tento destruir pessoas, quando eu imponho a minha vontade para pessoas, eu estou me desrespeitando. Porque a partir do momento que eu imponho algo a alguém, de uma forma agressiva, significa que eu não tenho segurança, eu não confio em mim. Se alguém falar algo que eu não gosto, e eu vou contra essa pessoa, é sinal que eu não confio em mim, nem naquilo que eu estou expondo. Porque se eu tenho fé, se eu tenho confiança, se eu tenho certeza do que eu estou colocando, a atitude que eu estou tomando é uma atitude correta, por que eu vou me preocupar que o outro não concordar? Isso não é um problema meu, é um problema dele ou não. Eu sou o problema dele. Mas se ele não é, eu reencarnei com um objetivo. Por incrível que a gente esquece isso. Eu reencarnei com um objetivo. Um objetivo apenas. A maioria de nós reencarnou com um talento dado pelo Criador. Parábola, né? Um talento, 3 talentos, 5 talentos. Aqueles que estão mais preparados reencarnam com 3 talentos para poder ressignificar esses talentos, que nada mais são do que mazelas que eu tenho que fazer com que elas sejam frutíferas. Eu, com certeza, reencarnei com um talento apenas. Mas muitos de nós, com medo, ou mesmo fraqueza, ou até bate de ombro, não, deixa pra lá, não vou, isso é muito trabalho, não vou aproveitar a vida do idade, deixa isso para lá. E eu enterro o meu talento, eu enterro a minha responsabilidade de me tornar uma pessoa melhor. Eu fiz só uma, mas mesmo assim eu não quero mudar. Eu quero ser ajudado, é verdade. Quando o problema aparece, porque ele vai aparecer, normalmente na forma física ou psicológica, através das enfermidades, porque quando nós reencarnamos com um objetivo. Nós reencarnamos com um processo de ressignificação para nos tornarmos pessoas melhores.
Eu sei disso. Hoje o Dr. Júnior, talvez o João, o Antônio, o Pedro, a Maria, a Josefa, não sei, que vem trazendo por milênios vários processos a serem ressignificados. Nesse momento, o Dr. Júnior reencarna com isso para ele. Não para papai, não para mamãe, não para o filho, não para o marido, não para a esposa. Ele reencarna para ele. Para ele se tornar uma pessoa melhor. E através dele, através de mim, aí sim eu tenho o que fazer pelas pessoas à minha volta. Esse projeto reencarnatório, onde houve uma concordância. Mas muitas vezes eu falho, porque o meu compromisso com as pessoas falha porque eu falei comigo. Porque eu me comprometi a ser mais tolerante, mais compreensível, mais amoroso com aquela pessoa e compreender os momentos difíceis dela, estar ao lado dela, estender a mão. Mas como alguém que está descontrolado, desorientado, perturbado, pode ajudar alguém que precisa do conselho num momento difícil? Não é verdade? Então a gente tropeça e cai. Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Então, nesse processo de crescimento, onde nós estamos vivenciando hoje, nós precisamos parar um segundinho. No momento em que nós estamos vivenciando, principalmente agora, onde nós estamos transacionando num grande trabalho espiritual, que é a regeneração, onde está despertando a humanidade para a sua essência, porque nunca se falou tanto em Deus. Não é verdade? Nunca. De uma forma ou de outra. Ou porque estamos buscando a cura, o amparo, a proteção, ou porque estamos sentindo dentro de nós a necessidade de nos conectarmos com Ele. O Jesus, que é o nosso modelo guia, o Jesus, que é o que nos leva até essa essência. Nesse momento que nós estamos vivenciando hoje, eu sei que a gente tem visto muito mais, assim, sentimentos de negatividade, porque se fala o tempo todo do Apocalipse, nunca se falou tanto de Apocalipse, e o que é pior, uma forma corrompida de que cada tragédia da natureza, desencarnes coletivos, a gente ouve falar, Jesus está voltando. Como se a volta dele significasse tragédia. Pelo amor de Deus, né? É só estudar um pouquinho de história. Quando foi que Jesus chegou? Quando estava um caos no nosso planeta. Estávamos olho por olho, dente por dente. Era uma loucura a época que Jesus chegou. E outra coisa que é mais importante ainda, Jesus nunca nos deixou. Não é? A Terra tem 4,7 bilhões de anos. Ele já estava conosco. Ele, a equipe dele, foi responsável pela construção estrutural da Terra, preparando para nós espíritos terráqueos, que vieram desde a Nêmora, né, até chegar ao que somos hoje. Espíritos que vêm de outro ordem, que são os gigantes, né, de outros planetas, gigantes de outros planetas. Então veja bem, Jesus nunca nos deixou, Ele não vai voltar. Na forma física, pode esquecer. Pode esquecer. Fisicamente Ele não volta mais. Porque o que Ele tinha que fazer, o que Ele tinha que falar, Ele já fez e já falou.
e continua falando através de seus mensageiros. Por isso que diante de Pilatos, no momento crucial da vida dele, vida física, vida terrena, Pilatos pergunta, faz várias perguntas e ele não fala nada, ele não responde. E fala, mas tu não vai se defender? Ele não responde. Por quê? Porque o que tinha falado ele já tinha dito. O que ele tinha feito, todo mundo já tinha visto. A sociedade agora estava por nossa conta, porque nós estamos lá. O mundo material, o mundo espiritual, somos reencarnacionistas. E hoje nós estamos vivendo a mesma coisa, igualmente e diferentemente. A decisão é nossa. Queremos Barrabás, que é a liberdade material, a vitória do ter, do poder, ou queremos Jesus, que é a liberdade espiritual? Por quê? Para encerrar, todos nós lembramos, temos que lembrar, se não lembrar, vou lembrar agora, somos seres perecíveis, né? Cada um o seu tempo aqui, assim, que vai morrer mais perto é 115 anos, aqui 115 por diante, tá? Vai todo mundo morrer com 115 anos na hora. Mas nós vamos embora por nosso verdadeiro lar. Nós somos seres espirituais vivenciando uma experiência terrena. E quando é que a gente vai voltar de novo, hein? Quando a gente for embora, um planeta com 8 bilhões de espíritos encarnados e 20 e poucos bilhões aguardando o retorno. Quando eu for, quando é que eu volto? Qual o número da minha ficha? Das pessoas? Então que nós possamos aproveitar ao máximo essa reencarnação, o máximo, agora, ouvindo, não o que dizem nas redes sociais. Podemos até ouvir, porque ouvir ouvir a porta batendo, o cachorro latindo, o carro buzinando, mas temos que escutar, refletindo o que está sendo dito, tirar o que há de melhor, e sempre entendendo e lembrando que tudo está do jeito que o Criador determinou. Nada, nem ninguém pode mudar uma determinação que ele fez. Ninguém pode, nem eu posso mudar essa determinação para mim. Que toda a sua criação será feliz. Mesmo tentando me auto-sabotar, como muita gente faz, né? Não conseguiremos deixar de sermos felizes. Cada um no seu tempo, com certeza. Mas todos seremos, do átomo ao arcanjo. Que Deus os abençoe, que esta luz chamada Jesus, que essa força, que essa corrente maravilhosa desta casa tem, com certeza, enquanto a gente conversou aqui, foi aos seus lares, fez uma limpeza, uma asepsia, porque ao estarmos aqui, nos conectamos com a nossa família. Eles receberam o passe, que vai ser um complemento, eles receberam já lá também. Mesmo que eles não percebam, cada um recebeu segundo as suas necessidades. A nossa presença aqui não é por acaso. E também não é só a nossa presença. É a presença daquilo que nós representamos. A nossa família, o nosso filho. Muito obrigado. Que Deus abençoe.